Bem, façamos uma questão de concordância verbal, flexão nominal. Observa, o verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para preencher de modo adequado a lacuna da seguinte frase. Então, vamos analisar letra a letra. As acusações que promovem quem defende o assembleísmo baseiam-se na decantada soberania das assembleias. Bom, se eu perguntar quem é que promove, a resposta é quem defende o assembleísmo. Esta é a resposta. De maneira natural, o que nós diríamos? Quem defende o assembleísmo promove ou promovem? Promove, tá? Isso aqui é um sujeito chamado também de sujeito oracional. É um sujeito oracional iniciado, é um sujeito oracional iniciado com o pronome quem. Então, quem defende o assembleísmo promove, é singular a letra A. Eu quero o plural. Depois, Brasil. Não convém aos radicais da meritocracia admitir que pode haver boas resoluções obtidas pelo critério do voto. Se eu perguntar que é que não convém, a resposta é admitir que pode haver boas resoluções obtidas pelo critério do voto. Olha só. Aqui eu também tenho um sujeito oracional. Senhor, mas o que é mesmo sujeito oracional? Sujeito oracional é aquele que dentro dele há um verbo. Isso é o sujeito oracional. Quando dentro dele houver um verbo, eu terei um sujeito oracional. E aqui eu tenho admitir, que é verbo. Além do admitir, tenho pode haver, enfim. Mas ali o sujeito oracional é oracional por razão do admitir. Então é um sujeito oracional. E daí? Todo verbo que concorda com o sujeito oracional fica no singular. Então, admitir que pode haver boas resoluções obtidas pelo critério do voto, convém, singular. Claro que aí temos de lembrar de uma regrinha. Como é que é o singular do convém? Ó, porque eu tenho ele, pessoa ele, e eu tenho eles. Ó, ele convém, o singular é com acento agudo. E o plural, eles convém, o plural é com acento circunflexo. Então ali o acento é agudo, por quê? Porque demonstra singular. Depois, letra C. Por que há ou hão de caber a um simples passageiro as responsabilidades do comando de uma aeronave? Bom, se eu perguntar que é que há de caber a um simples passageiro, resposta: as responsabilidades. Aqui está o sujeito. O sujeito está no plural, portanto o verbo haver tem de ficar no plural. Portanto, aqui o certo é hão. Ô, senhor, mas o verbo haver não é no singular? Não. O verbo haver é no singular quando estiver no sentido de existir. Não é o caso. Porque existem de caber, não tem lógica, tá? Quando não tiver no sentido de existir, ele tem sujeito. E nota, ele não é nem o verbo principal. O principal é o caber, e o caber tem sujeito. Portanto, é hão de caber, porque o sujeito é as responsabilidades. Então, a resposta que eu quero é a Canadá. Tá aqui, ó. Aqui tem de ficar no plural. Marca para mim, Canadá. Logicamente, analisa o resto. Olha só. Vamos à letra D de Dinamarca. O que aos bons políticos não pode faltar? Uma dica. Apareceu o que? Quando aparecer o que em uma questão, qualquer que seja a questão, concordância ou não, traduz aquele o. Ou este o vai significar aquele, ou vai significar aquilo. Ou significa aquele, ou significa aquilo. Até mais o aquilo. Então aqui, ó. O que aos bons políticos não pode é aquilo. Aquilo o qual não pode, é singular.
É porque se eu não traduzir por aquilo, a frase fica maluca, eu não consigo localizar qual é o sujeito. Então traduz o que, aquilo, o qual. Aquilo, o qual. É singular. Depois, Equador. Não cabem as associações de classe em assembleísmo avaliar o mérito técnico. Se eu perguntar que é que não cabe, vem comigo. Resposta: avaliar o mérito técnico. Se a resposta é avaliar o mérito técnico, avaliar é verbo. Isso aqui é um sujeito oracional. Se isso aqui é um sujeito oracional, o verbo que concorda com ele ficará no singular. Então é não cabe, não cabe, não cabe. Tudo bem? Perfeito? Finalizamos por aqui a correção desta questão.